Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo nessa terça-feira, dia 27 de agosto. O mês se encaminhando para a finaleira, agosto, mês do cachorro louco, aquele mês que a gente acha que nunca vai acabar, mas essa semana já termina. E pensando nesse encaminhamento do mês de agosto para o final, a gente chama aqui para conversar o André Aguiar, que é sócio e consultor da Boviplan, para falar com a gente então sobre como que estão as cotações do mercado do boi gordo. Seja muito bem-vindo, André. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. E vamos tentar desvendar um pouco o que pode acontecer e o que está acontecendo no mercado do boi. Antes só da gente começar, eu queria deixar um convite para quem está nos acompanhando. Se você é pecuarista, se você está no mercado da pecuária, seja em qual ponta desse mercado você se encaixa, mande suas perguntas aqui. Não esqueça de deixar no chat a região, a cidade que você está falando, se você tiver alguma dúvida para mandar aqui para o André e para a gente ir esticando a nossa prosa por aqui, tá certo? André, te pergunto uma coisa. A gente olhando a referência do mercado físico para o CPEA nesse momento, em torno de R$ 237 uns quebradinhos, e o contrato outubro em torno de R$ 247,20 na B3. Esse ágio de R$ 10, o que a gente pode pensar? O físico está muito, perdão, o mercado físico está muito otimista, o futuro está meio pessimista. Como é que a gente pode interpretar esses números e esse ágio? Bom, né, isso é interessante. O bom de colocar é que você tem os dados do CPE, né, os números do CPE, que são a base para o fechamento da, da B3, né, dos contratos, mas você tem o físico hoje. Hoje o físico, nós estamos com um valor bem acelerado em cima da média do CPE e vai corrigindo isso daí. Então a média do CPE vai ser corrigida nos próximos dias. Essa correção tem uma tendência muito grande de ser para cima, e o nosso mercado físico já está em 238, R$ 240. Muitos negócios a 240 em São Paulo, Mato Grosso do Sul, sim ou sim a 240, não importa, até o preço de balcão, você liga no frigorífico 240. Conseguiu dar uma alongadinha nas escalas no Mato Grosso do Sul, antes de 3, 4 dias, hoje em torno de 7 dias, mas também por essa elevação no valor, né? Alguns pecuaristas aproveitando para realizar a venda e alguns frigoríficos saindo da compra, dando férias coletivas, saltando dias de abate, para tentar alongar essas escalas e ficar mais tranquilo para eles trabalharem e não tão pressionados para comprar o que eles necessitam para abater, tanto vaca, novilha ou como boi gordo. Agora, em cima do mercado físico, eu acho que ainda tem umas possibilidades de ajuste. A gente pegar, eu fiz alguns levantamentos aqui, se a gente pegar de uma semana atrás, que foi quando a gente conversou a última vez, no dia 15 de agosto, nós estávamos com um valor para agosto de 236. E agosto agora, hoje, está 238,85, com a pequena correção. Só que naquele mesmo dia eu falei que a correção para o mercado futuro para outubro, novembro, estava muito aquém do que a gente achava que podia ser, que tanto que a gente até brinquei, falei assim, eu até apostaria que o mercado físico lá em outubro, novembro vai estar acima do que está mostrando essa bolsa no mercado para outubro, novembro. E hoje, né, nós tivemos uma correção de mais ou menos R$ 7 ou 3% na bolsa para outubro, novembro, desde dia 15 de agosto até hoje. Então, isso daí é mostrando que a possibilidade de melhora no mercado futuro é grande. Eu acho ainda que tem ainda a possibilidade de alguns ajustes e quem sabe isso seja um cenário interessante para nós pecuaristas para os próximos meses aqui até o final do ano. E André, então o que o mercado está vendo com essa ponta de otimismo, esse contrato de outubro, para ter então aumentado esses 3% da semana passada para cá, né? Do dia 15 para o dia 27, esse valor de R$ 7 no contrato outubro ou percentual de 3%, como você falou. O que se vislumbra ali para frente, para outubro? O que eu vejo mais interessante nesse momento, o que era? A gente estava com um valor de outubro, há uma semana, que esse valor estava basicamente
atrelado ao que ia acontecer em agosto, né? Aquele valor muito próximo do que ia acontecer em agosto. E normalmente, a outubro, novembro, nós temos nós temos um deslocamento nesse valor entre agosto e outubro. Uhum. E isso acabou sendo realizado durante essa semana, né? A gente acabou tendo esse deslocamento. Você pega hoje o boi de agosto na B3 sendo fechado a 238, que até o momento antes de eu entrar aqui na sala estava em 238,85. E o boi de outubro, de novembro, vamos colocar, 249,30. Então, quer dizer, esses R$ 11 que nós temos de diferença aí é mais ou menos 5%. Isso é fantástico numa realização de um cenário, né? Você pega agosto para novembro, nós estamos falando setembro, outubro, novembro, são 3 meses, 5%, mais ou menos 5%, até um pouquinho mais de 5% sendo realizado entre agosto e novembro. Eu acho que isso daí acaba. Aí vai, né? A gente volta naquele mesmo temor lá de trás, né? Você tem uma melhora, com essa melhora, o pessoal trava mais animais, coloca mais animais no coxo, porque nós estamos falando de 90, 100 dias, então é exatamente esse período. E com esse travamento, com esse aumento de carga, se isso vai ser causador de uma diminuição de valor lá para novembro ou não. Eu não acredito, porque apesar de a gente ter tido uma desaceleração na nossa exportação nos últimos 15 dias, isso daí não chega a influenciar, vai chegar a influenciar pouquíssimo no valor. Por quê? Porque continuamos com uma exportação recorde desde o início do ano, isso está enxugando o mercado. E esse enxugar o mercado faz exatamente com que sobre menos animais para esse terço final do ano de 2024. Era isso que eu queria também te perguntar, André. A gente sabe que a questão do confinamento, né, os custos de produção um pouco mais em conta, a reposição ali, que teve uma janela boa de compra ali, né, em um período que foi favorável para o pecuarista, acabou ali animando um pouco o confinamento. Agora, como é que a gente está de oferta em relação à demanda, seja externa, como você já falou, que a gente deve ter recorde, isso não deve, a gente não deve sofrer abalos nas nossas exportações nesse ano de 2024, por enquanto, né? Que assim seja, que assim a gente consiga completar esse ano. E como que fica a demanda interna também? Como que a gente está vendo esses dois pesos? Então, vamos tentar visualizar o que seria um confinador nesse momento, Tá. né? Hoje eu comprar o boi magro por R$ 245 a arroba, mais ou menos 8,20 o quilo, que existe no mercado, tem a possibilidade de fazer isso. Nós estaríamos vendendo, se a gente travar hoje, a gente estaria vendendo esse animal por R$ 249 lá em novembro, né, com 100 dias de confinamento. E essa diferença já daria um ganho para ele no valor da arroba comprada. Isso é fantástico. Normalmente isso não acontece, acontece ao contrário, né? A gente paga mais caro na arroba do boi magro do que a gente vende a arroba do boi gordo. E aí a gente tem que ganhar uma arroba barata no confinamento para a gente conseguir ter rentabilidade no nosso negócio, para cobrir esse ágio que a gente pagou lá na arroba quando a gente comprou o boi magro. E 75% do custo de um confinamento é custo da originação, da compra desses animais. Se a gente está conseguindo ganhar dinheiro já na originação, imagine então qual que vai ser a rentabilidade nossa no final, né? Então isso daí é um trabalho que pode influenciar no aumento de animais sendo engordados. E o que aconteceu? Nós estamos com uma previsão de animais serem engordados para esse abate entre outubro, novembro e dezembro, maior do que no primeiro giro. Então, o ponto era, a gente não tem a bola de cristal, mas o ponto seria quanto isso influenciaria no valor da arroba vendida lá no final do ano. A gente acha que esse valor não vai ser tão influenciado. A gente Uhum. acha que vai ficar dentro do que está acontecendo no mercado futuro nesse momento, com essa recuperação, botando um boi lá em dezembro de R$ 251 no mercado futuro. Se eu pego um boi de R$ 251 no mercado futuro, é o mesmo que se eu botar ele valor a prazo, né?
a prazo para descontar, né? Então esse valor seria mais ou menos próximos dos 255, R$ 256. Isso é fantástico. Nós estamos tendo R$ 16 sobre o valor de hoje, mais ou menos 6%. Com essa recuperação, mostra que tem uma possibilidade grande de ajuste nesses valores até o final do ano. E é isso que o pessoal do confinamento está apostando. E completamente correto. Por quê? Porque se ele trava uma boa parte dos animais que ele compra agora, ele já tem um ganho sobre esses animais, sobre as arrobas compradas, né? Então, essa daí é um negócio interessante para você ter um resultado positivo no confinamento. Mas, de qualquer forma, eu não acho que esse aumento de animais sendo engordados vai influenciar para ter uma baixa no valor da arroba no final do ano. O ciclo da pecuária já voltou no seu sistema de crescimento que era previsto para esse segundo semestre. E agora, na verdade, a gente achava que ia começar no primeiro semestre, né? Um pouquinho já teria. E não foi. A gente teve uma queda até junho e julho, e aí começou a subida de valores. E isso está mostrando que a gente tem aumento na disponibilidade, preço de fêmeas começando a ter uma recuperação, preço de fêmeas de reposição, começando a ter uma recuperação, e esse preço de fêmeas de reposição tendo recuperação, quer dizer que voltou a busca por fêmeas, não para abate, na grande maioria, mas sim para fazer matrizes para produzir bezerros na próxima safra, que seja daqui 2 anos, né? Então, isso daí mostra para a gente esse futuro, que para mim é um futuro interessante. Apesar do que está acontecendo nesse momento, fogo para todo lado, os perigos que estão rondando as fazendas e que todo mundo tem que ficar muito atento, mas nós temos um futuro bem interessante até outubro, novembro e dezembro. Inclusive, eu queria saber, André, esse futuro interessante, né? Para além dessa questão da oferta, que você falou que acho que não deve influenciar muito, pelo viés da demanda, né? A gente, como você comentou, né, deve ter recorde esse ano nas exportações de carne bovina. E eu estou aqui com uma informação do Itaú BBA que a gente deve repetir um recorde de 2013, de atingir, portanto, o consumo per capita de 32 quilos por habitante de carne bovina. A gente deve voltar a ter um crescimento justamente por esse aumento na produção e na disponibilidade interna. Isso também deve contribuir para esse enxugamento, para essa manutenção, até esse ganho nos contratos futuros? Isso é interessante, porque é o seguinte: normalmente na última quinzena do mês, né, nós temos um problema de diminuição de consumo no mercado interno. Por quê? Porque a pessoa recebe o salário dele no início do mês, acaba gastando mais do que deve no início e acaba ficando a segunda quinzena mais comprometida e diminuindo o consumo de carne. Só que esse mês de agosto mostrou que durante a segunda quinzena, o consumo ficou meio estabilizado, tanto que teve até algumas correções para mais da indústria frigorífica vendendo a carne para o atacado. Então, quer dizer, isso mostra que continuou tendo procura, e aí você consegue ter a oferta e demanda, né? Você consegue buscar vender um pouquinho mais caro aquela carne, porque também houve um incremento na compra e ele tentou vender mais caro. Então, mesmo vendendo um pouquinho mais caro do frigorífico para o varejista, né, houve a compra. E isso manteve um consumo constante nessa segunda quinzena. E o outro ponto interessante que você colocou muito bem aí é que a gente tem um aumento de produção, um aumento extraordinário de exportação, mas mesmo assim a gente teve um aumento de disponibilidade interna de carne. Com esse aumento de disponibilidade interna, com os preços como estavam, né, baixos, essa carne foi completamente consumida. Então a gente não teve Uma em alguns sobreoferta, momentos né? houve um estoque, mas normalmente essa carne foi consumida, foi para o varejo e conseguiu desabastecer o frigorífico. Por isso que ele teve um aumento no preço para buscar a carne no mercado, né?
E André, retomando um detalhezinho da sua fala anterior, que você comentou que já tem uma movimentação na busca da aquisição por fêmeas para reprodução, né? A gente viu um abate massivo de fêmeas, agora a gente precisa repor, né, essas mães, essas matrizes. E aí, eu queria já emendar com a pergunta do José Mendes, que é um sócio aqui do Notícias Agrícolas, que está sempre com a gente aqui acompanhando a nossa programação. Também saudar o Antônio Rogério, dando bom dia lá de José Bonifácio, aqui também no interior de São Paulo. José Mendes, ele pergunta o seguinte, e aí que eu entro com a pergunta em relação à compra de fêmeas. Eu queria saber se o preço do bezerro vai subir ano que vem, e o José Mendes pergunta se o preço do boi e do bezerro vai subir para o pessoal da Chapada Diamantina, na Bahia. A Bahia, eu até fiz um levantamento, a Bahia meio que andou de lado, né, nessa última semana. Não teve uma, um aumento interessante nos valores. Teve uma região que teve um pequeno incremento, mas a outra ficou estabilizado. Eu volto a dizer, a gente só consegue ter aumento de valor se as escalas encurtarem. Então, tudo vai depender de como estão as escalas. As escalas lá ainda continuam um pouquinho mais alongadas. Eles estão em escala de 9, 10 dias, e isso acaba afetando e o frigorífico não tem a pressão de precisar preencher escalas na próxima semana, né? Então, ele tem tempo hábil para fazer os negócios dele. Então, eu acho mais difícil acontecer. Nada impede. Nós estamos em São Paulo com escala de 9 dias e preço subindo, né? Então, existe essas possibilidades, mas é mais difícil. Na Rondônia, nós estávamos com escala mais soltas, né? 2 semanas, inclusive, e essas escalas, mesmo com 2 semanas, nós tivemos correção de valores lá em Rondônia. Então, tudo depende quanto você tem de animais. Eu falo que hoje o mercado de balcão está na ligação. O frigorífico está ligando para o pecuarista perguntando se ele tem animal para vender. E aí, quando ele começa a ligar, você sabe que o negócio começou a melhorar para o lado do pecuarista. Que antes era o pecuarista ligando para eles e perguntando: como é que está a escala, como é que está o preço? Para aqui, a escala, vamos dizer, hoje é dia 27, né? A escala está lá para o dia 17 de setembro. Então, o frigorífico não mostrava nem interesse de tentar negociar um valorzinho um pouco maior. Hoje o mercado de balcão é um, e o outro, quando você liga falando eu tenho tantos bois, ou tantas vacas, ou tantas novilhas para vender prontas com terminação X e qualidade Y, existe já uma conversa diferente dos frigoríficos. Eles conseguem ajustar e pagar até alguma coisa a mais, ou cortar o período de pagamento de 30 dias para 15 ou até para vista, com o mesmo valor do pagamento a prazo. Eles estão nesse negócio. Então, eu ficaria contente, e eu acho que é uma possibilidade de ter uma melhora, porque está todo mundo subindo. Tem algumas praças que ainda não teve essa correção dos valores. Mas a perspectiva porque todas as praças estão enxugando, e isso, ao mesmo tempo, começa a enxugar as praças vizinhas. Agora, com relação ao preço do bezerro, nós temos uma previsão grande para que 2026, mais ou menos, estamos em 2024, seria para a safra 2026, com preços bem melhores. Quanto melhores? 20% acima do que está hoje, é uma possibilidade, né? Então, eu acho que no ciclo de pecuária é isso que acontece. Normalmente hoje, bezerro, vamos pegar um número, Mato Grosso do Sul, tá 9,50, 9,80, R$ 10 o quilo. Vamos fazer um número com R$ 10 o quilo, dá R$ 300 a arroba. Mato Grosso do Sul, o valor da arroba hoje 240, dá dando R$ 60 a mais. Isso dá mais ou menos 25% de ágio, né? Isso é o normal, que está hoje em torno de 25% de ágio na arroba do bezerro de desmame. Se você pegar o valor de 4 anos atrás, esse valor estava com ágio de mais ou menos de 40% a 50% do valor da arroba. Isso quer dizer, o valor, ao invés de estar a R$ 10, estaria a R$ 12. E esse é o incremento normalmente para a entre-safra da bezerrada, que seria daqui 2 anos. Então, se você pega, para a gente ter no valor de hoje,
um ágio seria de 40% a 50%, seria R$ 2 a mais dos 10 que estão hoje, isso seria uma melhora de 20%. É como se eu estivesse vendendo hoje o bezerro não a 10, mas sim a R$ 12. Um bezerro de 200 quilos, não a 2.000, e sim a R$ 2.400. E segue aqui o nosso chat, pessoal aqui contribuindo com as perguntas e alongando a nossa prosa aqui. O Luiz Fernando Ehlers, ele dá bom dia pra gente e pergunta qual é a média de preço do quilo vivo de bezerros machos de boa qualidade praticado no noroeste do Paraná. Então, no Noroeste, Luiz, né? Isso, Luiz O Fernando. Luiz, Luiz Fernando. Ô Luiz, é o seguinte, cara, em Noroeste do Paraná está mais ou menos acompanhando o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul puxou muito o preço do bezerro para cima, inclusive está acima de São Paulo. Isso não deveria acontecer, mas já vem acontecendo já há um bom tempo, 1 ano, 2 anos, que Mato Grosso do Sul está com o preço de bezerro acima de São Paulo. Normalmente, para você ver na história, o pessoal saía de São Paulo para comprar bezerro no Mato Grosso do Sul. E agora está ao contrário, está mais barato comprar o bezerro em São Paulo e levar para o Mato Grosso do Sul para engordar. E no Paraná está acompanhando o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. Está com bezerro aí de 9,50 a R$ 10. Aí vai naquilo que você falou, Luiz Fernando. Depende muito de qualidade, depende muito de disponibilidade. Nesse momento agora, já é um momento é a última desmama. Quem fez estação de monta a última desmama seria em julho, agosto, né? Vamos dizer, quem está com uma desmama atrasada seria julho, agosto. E normalmente a desmama de julho, agosto é pior do que a desmama lá de abril, maio, né? Porque é a primeira desmama. Sempre a primeira desmama em qualidade de animais é a melhor. Então, normalmente a desmama vai piorando ao longo dos meses durante o ano. Então, eu sempre recomendo fazer a reposição sempre no início da estação da desmama, que seria normalmente nesse centro-sul do país, abril, maio, junho, né? Esses seriam os melhores bezerros. E quem acaba entrando na seca para fazer a reposição acaba pegando os bezerros de um pouco pior qualidade do que esses iniciais. Não estou falando que são de qualidades ruins, porque você pode ter até animais a gosto de ótima qualidade, só que esse mesmo produtor, ele produziu um bezerro de melhor qualidade lá em abril, maio. O ponto é, em abril, maio, o preço do bezerro desmamado estava mais barato do que está hoje. Então, quer dizer, quem comprou em abril, maio, pagou um bezerro 1 quilo mais barato do que pagou hoje um bezerro de melhor qualidade dentro do mesmo produtor. E André, pergunta que eu faço agora. Com esse horizonte de preços melhores, né, que você até citou para novembro, que a gente tem toda essa conjuntura favorecendo, né, a questão da oferta um pouco mais enxuta, o escoamento para o mercado externo sendo muito favorável, o consumo interno a gente tendo previsão de aumento. O produtor que não travou ainda, não usou ainda as suas ferramentas de proteção para fazer travas, seria esse o momento? Quais são os passos que o produtor precisa tratar? Opa, quais são os passos que o produtor precisa trilhar? É um trava-língua. Não, olha, Letícia, é difícil a gente ter a bola de cristal aqui, volto a dizer a mesma Pergunta coisa, de um né? milhão de dólares. Pô, é complicado isso. Mas o que está mostrando, o que normalmente um produtor que está antenado no mercado ele acaba fazendo? Ele trava pelo menos uma parte dessa produção dele. Quanto? Aí vai do sistema de análise de risco de cada um. Normalmente, o cara trava entre 30% e 70%. 50% é o normal. E os outros 50% ele tenta jogar no mercado. Quem trabalha com dinheiro, que busca dinheiro no mercado para comprar os animais, engordar e vender e ganhar dinheiro, normalmente esse cara tem que travar tudo, porque ele já faz tudo e zera. A única coisa que ele fica dependendo é do resultado zootécnico dentro do sistema produtivo dele. Se aquela ração que ele está fazendo vai ganhar o peso que ele está prevendo, se os animais que ele comprou têm essa qualidade para ganhar o peso que está sendo previsto, e se a conversão alimentar está dentro daquilo que está sendo previsto. Então, quer dizer, na hora que você consegue fechar todo o patamar de dinheiro que você pega com juros X
e aí você compra o animal para engordar e vender esse animal lá na frente, você trava tudo isso e aí você consegue buscar dentro do sistema, do seu sistema produtivo como produzir o quilo mais barato possível e ter a melhor rentabilidade no final do ano. Esse trabalho quando você pega dinheiro externo, se você trabalha todo com dinheiro externo, normalmente você tem que trabalhar travando 100%. E esse cara, ele faz isso dia a dia, porque todo dia ele está comprando, todo dia ele está travando e vendendo e comprando. Então, isso aí ele é o cara que está no dia a dia, ele está antenado no mercado, e ele precisa estar antenado porque ele trabalha com dinheiro externo. O outra pessoa eu pego uma parte desse dinheiro externo, outra parte de dinheiro próprio. Aí ele pode jogar com dinheiro próprio. O dinheiro externo ele continua fazendo a trava dele, e aí ele vê a porcentagem que ele pega de dinheiro externo, se é 50%, se é 70%, e isso ele trava. O resto, ele trabalha com o dinheiro dele, e aí ele vê se ele quer arriscar ou não. E aí é um ponto daquela pessoa, X, de ele resolver arriscar no mercado pecuário ou não, e se ele está dentro do sistema, ele sabe qual que é a perspectiva, se é de subir ou descer, como está o consumo, como é que está, se está tendo muito animal, se está represado, se não está represado, se o consumo, como é que está ou não, se os estoques dentro do frigorífico estão complicados. Então, isso tudo você começa a tomar alguma decisão de que fazer e tomar a decisão se trava ou não. Se eu trabalho com dinheiro terceiro, completamente terceiro, eu travo 100%. Quando eu trabalho com dinheiro próprio, eu travo uma parte, entre 30% e 50%, para a gente ter uma certeza de uma rentabilidade, e o resto a gente jogaria no mercado. Mas isso sou eu, não é todo mundo. Então, cada um tem que sentar e ver qual que seria interessante. É isso, André, muito obrigada pelas informações, meu caro. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E eu que agradeço, Letícia. Um grande abraço para você, um bom negócio a todo mundo e vamos cuidar do nosso sistema, porque esse mês de agosto está sendo um mês bem difícil. É isso, a gente conversou com o André Aguiar, que é sócio e consultor da Boviplan, a respeito de como que está o andamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira, dia 27 de agosto. E a gente tem, portanto, um mercado futuro que pode apresentar boas oportunidades para o pecuarista, e o André Aguiar, ele vai destrinchando essas informações com a gente. A gente tem uma oferta, sim, de confinamento, esse confinamento que foi bastante, que foi ampliado por causa das facilidades, do baixo custo de produção, relativamente falando, né, que foi, aí acabou incentivando, acabou empolgando os pecuaristas, mas ao mesmo tempo a gente tem a perspectiva de recordes nas exportações e também de um aumento no consumo per capita aqui no Brasil. Ou seja, a gente tem uma conjunção de fatores que deve ajudar a fazer, então, esse escoamento do produto, né? E para absorver, portanto, essa oferta e trazer boas oportunidades para o pecuarista no mercado futuro. Então, são essas as informações que o André coloca aqui para a gente. E por falar em preço, eu vou pedir para o Matheus colocar para a gente os preços na tela. Então a gente vai para o mercado da B3, a Bolsa Brasileira, para saber como é que estão os preços da arroba do boi gordo. O contrato do mês de agosto, que essa semana já se encerra, tem uma tímida queda, praticamente está estável, né, de 0,08%, valendo R$ 238,80 a arroba. O setembro 24 tem uma queda de 0,33%, valendo R$ 244,20 a arroba. E o outubro cai 0,34%, com a arroba cotada em R$ 247,15. E quando a gente olha a referência do CPEA para o boi gordo, para a arroba aqui no mercado paulista, a gente vê uma tímida alta, também tão sutil que é praticamente uma estabilidade de 0,04%, valendo R$ 237,80 a arroba. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.